Hoje o nosso objetivo é falar um pouco sobre a loucura, sobre o que é a loucura. E nesse ponto, não é descrever a loucura de um ponto de vista talvez biológico, fisiológico, médico, né? Talvez seja entender a loucura nos aspectos que autores da teoria social, da filosofia, possam nos ajudar. Talvez entender a loucura como algo que participa da vida, que participa da experiência. A loucura como forma estruturada de experiência da segregação social, que precisa ser investigada em seus detalhes, em sua lógica interna, em suas pequenas técnicas de disciplinamento, de moralização da loucura, do controle do corpo ao controle da mente, a exclusão, seja como for, também tem sua história e suas técnicas processuais. O louco é um alvo, assim como o leproso era um alvo da exclusão na Idade Média. A loucura não como essência, mas como construção, mas como elemento a ser excluído, elemento a ser domado. Loucura como aquilo que passa a ser alvo de internamentos que nem sempre foram utilizados, que nem sempre foram formas exigidas para se lidar com o louco. A loucura em Michel Foucault não é um dado, não contém uma estrutura positiva histórica que pode ser vista em testes laboratoriais e ser explicada por uma teoria universal, atemporal. Loucura como um conjunto estruturado de relações entre práticas locais, enunciados literários, enunciados religiosos, enunciados médicos, psiquiátricos, jurídicos. Loucura, aqui eu estou usando o Foucault, mas loucura de um ponto de vista que eu imagino que a gente vai levar, um ponto de vista que a coloque num miolo de outras práticas, né? Isso só acontece, a gente só pode fazer isso porque a loucura, para esse tipo de visão, ela não existiria de uma forma natural. Ela não poderia ser encontrada num estado selvagem, num suposto estado selvagem, por exemplo. A loucura só existe em sociedade, só existe a partir das normas, da sensibilidade de uma época, normas essas que tendem a isolar a loucura, a reprimir ou a libertar os loucos, de repente. Nessa perspectiva, não é como se tivessem encontrado um portador de distúrbios mentais na natureza e a partir dessa descoberta, a partir disso se entendeu que ali havia algo fora de um padrão normativo natural, fora de um padrão natural. Pelo contrário, o padrão normativo, nas suas brechas, também produz aquilo que está fora da norma, o desvio. A norma tem papel produtivo, ela produz justamente o normal, mas também o anormal. Ela produz a hierarquia. A loucura como desrazão nasce em conjunto com a normatividade da razão. A loucura do insano nasce em conjunto com a normatividade do são. A loucura do doente mental nasce em conjunto com a própria normatividade da saúde mental. Não são faces de uma mesma moeda, são produtos de uma matriz compartilhada. É por isso que, ainda para Foucault, não é a psicologia que detém a verdade da loucura. A coisa fica muito diferente. É a loucura que pode explicar, por sua vez, a psicologia. Isso é muito interessante. Os loucos na Idade Média, o louco que de certa forma tinha uma ligação especial com a verdade, tinha uma relação diferente com a verdade, esses loucos ocupavam um espaço quase que o da revelação. Eles circulavam socialmente. Havia um espaço destinado à sua participação e à sua, de certa forma, inclusão. No fundo, havia uma interação franca entre louco e sociedade. Entre a linguagem do louco e a linguagem da sociedade. Não havia um rompimento tão forte. Esse louco, ele foi, num dado momento, abraçado pelo internamento. Um abraço macabro. Ele foi reagrupado, alocado, dispensado. O Renascimento agrupou os loucos em uma massa amorfa e retirou esses loucos de um campo claro de definição. O suposto progresso da ciência, que culminaria num ápice racional da medicina, na verdade, nem mesmo passou perto nessa primeira ruptura entre Idade Média e Renascimento acerca da loucura. Aqui há o desleixo teórico, o desleixo da classificação. Na Idade Clássica, por sua vez, devassos, portadores de doenças venéreas, libertinos, suicidas, são os loucos a serem internados. A loucura começa a ser delineada aos poucos como aquilo que se relaciona com a desrazão, com o desatino. A loucura do desatino. O sagrado passa a ser um objeto dessa loucura.
A sexualidade passa a compor sua classificação, a profanação, a moral e a verdade em suas relações recíprocas a compõem também. O louco do desatino é um louco numa sociedade, digamos, moralista. A descontinuidade está na história da loucura para mostrar que uma descrição do progresso não faria sentido para entender a loucura. O ponto é o seguinte, não se está discutindo a organicidade da doença, talvez, mas se está inserindo também a realidade social dessa doença. Ser louco materialmente, dentro da materialidade biológica da definição da loucura, não é ser louco de fato. Ser louco de fato é um acontecimento que precisa de condições históricas para objetivação, para que haja uma objetivação do louco, para que se diga quem é o louco, para que haja de fato práticas da loucura, práticas contra a loucura, no caso da nossa sociedade, para que se haja uma maneira de definir, lidar, movimentar e alocar o louco, se for o caso. É a possibilidade de objetivar o louco que transforma o referente pré-discursivo, ou seja, aquilo que seria a matéria da loucura como objeto de estudo biológico, médico, faz com que esses elementos retrospectivamente apareçam como sendo a explicação da loucura. O Paul Veyne tem uma citação que eu acho muito interessante sobre isso, né? É verbal representar-se uma loucura que existe materialmente fora de uma forma que a informa como loucura. No máximo, existem moléculas nervosas dispostas de uma determinada maneira, frases ou gestos que um observador vindo de Sirius constataria serem diferentes dos outros humanos, eles próprios diferentes entre si. E aqui fecha a citação do Paul Veyne. Ou seja, entender um certo movimento de moléculas específicas que participam de uma composição orgânica não é o suficiente para falar da loucura. Não é aí que se situa a loucura, pelo menos não esse objeto que a historicidade acaba traduzindo como um tipo diferente. Talvez como algo que seja muito mais relacionado a uma formação discursiva da loucura do que como uma loucura mesmo, concreta, fechadinha, bonitinha. E nesse sentido específico, se por acaso isso é uma construção, a impressão que eu fico é que se é uma construção, então move relações de poder. Se move relações de poder, deve haver um sentido político na classificação do louco e no entendimento sobre a loucura.